Jornal da Pan desta quarta-feira de cinzas, recebendo Walter Leandro Marques, secretário de Tecnologia e Inovação de Marília. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Coalizia. É um prazer estar novamente com vocês aqui e muito bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan de Marília. O ano começa a partir de agora, secretário, né? Ou o carnaval já não é mais tão forte como era antigamente? Olha, para nós começou o ano no dia 1º, a gente tomando posse, dia 2, ponto facultativo, já trabalhando com o prefeito. Estamos numa intensidade muito grande e o carnaval foi só para dar uma recarregada nas energias e nas baterias aí. Não tem muito tempo para folga, então? Não tem muito tempo não. Estamos bem forte desde o começo do ano aí, Giroto. Essa noção a gente percebe na equipe, e quem não tiver tem que ser esse período da equipe, né? É um senso de brevidade, porque parecem longos 4 anos, mas é muito curto o tempo, né? Eu acho que assim, a gente tem que ir um dia por vez, né? Se você todo dia você trabalhar, independente do tempo, né? Você olhar o que você pode fazer de melhor naquele dia, né? No final é essa intensidade que você colocou aí, essa brevidade, né? Então a gente tem que trabalhar o dia inteiro como se fosse aquele dia o importante, né? Não olhar para o futuro, não. Trabalhar de forma muito objetiva. Nesse pré-carnaval, foi um período mais de inventário, de levantamento, ou já começou a ter a aceleração também? Não, na nossa secretaria a gente já teve bastante atividades já. Então a gente começou na primeira semana já suspendendo uma licitação. Tinha uma licitação de 13 softwares e a gente achou por bem analisar com mais atenção todos os softwares que seriam já estavam com o pregão marcado para o dia 6 de janeiro. Eram 13 softwares. Então a gente optou por suspender essa licitação. Desses 13 a gente entendeu que 3 dariam para fazer internamente, 2 já estão prontos, o terceiro deve ficar pronto nas próximas semanas. 7 softwares que iam ser licitados, a gente entende que um dos fornecedores deveria estar atendendo aquelas expectativas dos servidores. Então a gente está em negociação com esse fornecedor e ele já atendeu algumas dessas demandas num contrato existente, num contrato que já existia. Quer dizer, né? Já existia um contrato e estavam fazendo outro para fazer aquilo que aquele contrato previa. A gente entendia assim, óbvio que não existia nada de ilegalidade, era muito mais um entendimento. E juntamente com os servidores nós conseguimos achar um caminho para que o fornecedor pudesse atender essa demanda sem uma nova contratação. Então a gente conseguiu... O princípio da economicidade, né? Exato, com o princípio da gestão economicidade pública. Foi uma economia de aproximadamente aí R$600 mil nesse ano com essa suspensão. E todos esses itens já estão em evolução ou por fornecedores já contratados sem nenhum aumento de preço, porque a gente entendia que algumas atividades deveriam estar de forma mais abrangente atendidas pelos fornecedores atuais e outros a gente fez internamente com os servidores. Então isso foi na primeira semana. Na semana seguinte a gente também suspendeu uma licitação de internet e cibersegurança. Era uma licitação complexa que envolviam itens que diminuiria a competitividade. Teríamos poucos competidores da forma como ela foi montada no final do ano passado. Então a gente suspendeu essa licitação e conseguimos agora, na semana passada, terminar essa licitação. No sábado ela foi divulgada, ela será no dia 25 de março, uma licitação de link de internet, e as tomadas de preço já indicaram 50% de economia, e aí depois no pregão cada fornecedor pode colocar o seu menor preço. Mas então, de largada um ganho de 50% de largada um ganho de 50%. Né? Então a gente já conseguiu aí, tem mais 2 outras licitações que a gente está trabalhando, já temos uma expectativa de uma economia da ordem de 4 a 5 milhões de reais na nossa secretaria nesses 45 dias aí. O prefeito Vinícius Camarino chegou a comentar, né, eu não sei em qual momento, sobre isso, e eu comentei aqui na Jovem Pan também. Lembrando que tudo isso sendo encontrado numa pasta que tem, você me corrigiu, né? É algo em torno de 0,7% do orçamento, né? O nosso orçamento é em torno de 13 milhões para esse ano. Eu não tenho exatamente o número, a gente está muito no operacional e houve uma mudança pela Câmara e o que tinha sido proposto quando a gente fez a transição foi aprovado com redução. Então eu não tenho o número exato aqui, Giroto. Depois eu posso te passar para você passar para os seus ouvintes aqui nos próximos dias, mas é aproximadamente 0,7%, 13 milhões de reais o orçamento anual. E já conseguiu em 40 dias uma economia em torno de quanto? Em torno de 5 milhões aí, 40% aí. 40%. Mas vocês entenderam o meu raciocínio? Sim. Se numa secretaria que detém
apenas 0,7% do orçamento do município. Em 40 dias eles já conseguiram livrar o município, né, de algo em torno de 6 milhões de reais. Quer dizer, aí você começa a entender o que aconteceu na cidade, né? Que era uma hemorragia generalizada, né? Na verdade, a gente fez essa supressão, essa redução, porque a gente entende que tem muito para ser desenvolvido na forma de infraestrutura, de estruturação de sistemas, né? Uma das campanhas, uma das promessas, o compromisso de campanha do prefeito Vinícius é a gente ter o aplicativo e o Marília na palma da mão. Então, não é que a gente não vai ter novos investimentos, nós teremos mais investimentos, né? Uma cidade inteligente, uma cidade totalmente Sim, mas não integrada. Desperdício, né? O que a gente não aguenta mais é desperdício. A gente mudou um pouco a prioridade. Então, primeiro vamos organizar a casa, não vamos deixar uma estrutura já sendo consumida, sendo paga, e que pode ser considerado um desperdício. Mas a gente fez algumas mudanças de tecnologia, Giroto. É importante ressaltar, não era só uma questão de desperdício, a gente mudou, a gente olhou novas tecnologias já disponíveis no mercado, que outras cidades também já utilizavam e que Marília ainda não utilizava. Então a gente fez algumas mudanças nessa licitação que permitiram esse desconto também, não é somente preço não, a gente mudou também o critério técnico do que a gente está contratando. Mas você vê, aí você começa a ter o princípio da economicidade, o princípio, um real mal investido é caro. 1 milhão bem aplicado é barato. Exatamente. Né? Então é isso que a gente... É claro que a pasta de inovação, se Marília quiser ser pioneira, se Marília quiser ser um exemplo para o Brasil, é só a gente ver o que acontece na iniciativa privada. Você estava citando ali no cafezinho, né, que algumas empresas investem 4, 5% do seu faturamento em tecnologia, em pesquisa, em inovação. Quer dizer, Marília tem que se espelhar nos melhores para também estar entre as melhores do país, né? Sim, até mesmo cidades inteligentes, cidades digitais, elas investem 3, 4% do seu orçamento em inovação, em tecnologia, em benefício para o cidadão, né? Também na área de saúde digital, também na área de segurança pública. Então, quando a gente fala de tecnologia, não vamos pensar somente no software, mas todas as demais secretarias, né? Mas a nossa prioridade do governo, do prefeito Vinícius, é primeiro equacionar o problema de saúde, os mutirões de saúde. Nós já implementamos todo um sistema de uma jornada de tecnologia no sistema de zerar fila da saúde. Então, naquele sistema hoje já tem uma comunicação, um chat, um WhatsApp, para quem participou do mutirão, do processo de zerar fila, e também agora com a dengue. No processo da dengue, nós já criamos um portal de tecnologia para que a gente pudesse acompanhar a jornada daquele munícipe que está com algum problema, está com dor, foi no UBS, e aí ele já começa a ter um acompanhamento com tecnologia. Então, Giroto, a gente sim está buscando novas tecnologias, economicidade e evolução, mas os investimentos no futuro terão que ser aumentados na área de inovação e tecnologia. Sim. E é legal falar um pouco sobre essa cidade, essa Marília, que a gente pode projetar para 2025, 26, 27, 28, né? Até 2028, que é o ciclo do atual governo. Mas após um rápido intervalo comercial, fechando a primeira meia hora do Jornal da Pan, esta bem lembrada, em quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. 8 e 8. Repita. 8 e 8. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento PPA, nos 4 cantos do Brasil. Continuamos no YouTube Jovem Pan. E com o YouTube, hein? Tem que trazer o prefeito Pompéi de novo aqui, que senão ele vai achar que é só na vez dele que não tem, né? Verdade. A edição de segunda-feira foi 100. Foi 100 YouTube. Foi o mais gostoso. E eu acompanho muito o YouTube. Rapaz, como a foi gente uma saga, sabia pra mim que poder não acompanhar. ia ter registro, entendeu? Entendi. Ficou todo mundo mais solto, mais leve, né? Foi mais... Eu acompanho muito no YouTube, eu tô sempre em trânsito. Foi tradicional, Mas ele horário. serve como como que fala? O YouTube ele acaba oprimindo um pouco, né? Você tá no ar, porque né? você tem o Você tá no medo ar. de depois ficar ali daqui 50 anos, alguém revisitar e tal. Você tá no ar, né? Quando falou que não tinha, de vez em quando ele podia fazer, né? Uma Deixar vez um por dia semana, né? sem. Sem YouTube. Derruba o YouTube, vamos sem YouTube. Hoje é beleza. hoje é no Raiz. tradicional. Estilo raiz mesmo. Ficou muito mais livre, mais solto. Ficou. Né? Não, eu que tava ouvindo, né? Já tô acostumado no YouTube. Daí, cadê o YouTube? Acho que deu algum BO lá, vamos pro rádio. Não achava um rádio, rapaz, pra poder ouvir. Aí tive que ir na internet, ouvir pela internet, mas, No rádio, né? Mas o rádio na internet.
sem a imagem. Mas você não consegue E o mais visualizar o que está gostoso- acontecendo aqui, né? Daí fica só O aquela... mais gostoso agora é saber qual cabeça vai rodar. Entendeu? Agora fica aquela, alguém vai pagar pelo não pelo foi, erro, não né? foi, Não, foi. falha Agora é saber qual que. Você não, Tá um bingo rodando aí Então, no tem- bastidor. Nosso Elon Musk, mariliense. O que mais se aproxima do Elon Musk Com certeza. de Marília é o senhor. A gente fala isso sempre aqui. tá muito E longe. na presença a gente não seria, né? A gente costuma falar mal na ausência. Né? Mas bem a gente fala. Pode ser tido como elogio isso? Olha, eu acho que é uma pressão muito grande, porque ele é uma pessoa totalmente fora da curva, né? O que ele já fez e nos Estados Unidos, que é o país líder do mundo, né? Hoje a China já está crescendo muito, mas os Estados Unidos ainda é líder em tecnologia, em inovação. E ele teve uma capacidade de crescimento muito grande. Então eu acho que fico feliz, mas assim, tá muito longe. Mas Vamos- Ele é o sul-africano, Trump né? convidou. Ele é sul-africano, né? O Trump convidou ele pro governo, né? É. Ele viu que você foi convidado aqui e convidou também lá. Mas a gente começou a falar isso também quando teve esse movimento. Eu até comentei contigo, né? Se era um movimento dos investidores em TI, de inovação, empresários, de também partirem para ação e não apenas ficarem como espectadores, né? Uhum. Serem proativos em termos de governo, né? Porque foi muita surpresa quando o Elon Musk aceitou fazer parte Verdade. do governo. E aqui a gente ficou muito surpreso quando você também aceitou Eu também fiquei surpreso. fazer parte do governo municipal. A gente falou muito no começo do ano, no programa que você me entrevistou, Giroto. O prefeito Vinícius está com um projeto fantástico para Marília, né? Ele renunciou na Câmara Estadual, ele era um deputado estadual na Assembleia, né? Assembleia Estadual. E eu fiquei muito feliz com o convite de poder contribuir com a cidade que eu nasci, que nasceu meus filhos aqui, que a gente empreende aqui, empreendeu, apoia vários empreendedores. Então acho que é uma contribuição, estou muito feliz. Acho que não tem muita conexão, é uma aleatoriedade, né? Uma coincidência que aconteceu, mas estamos aqui fazendo nosso trabalho. Foi um pouco de perda de paciência também, porque vocês viam, devia dar uma aflição, né? Do quão simples poderia ser o governo como um facilitador e as coisas não acontecendo. Aí você fala, quer saber? Eu vou pegar um tempo da minha vida, eu vou lá ver se a coisa acontece, porque senão a gente vai ficar esperando aqui, vai morrer seco, que não vai acontecer nunca. Eu acho que assim, eu tenho que agradecer muito novamente ao Vinícius Camarinha, ao prefeito Vinícius Camarinha. Ele fez o convite, eu não tinha esse intuito, essa perda de paciência. A gente vai tocando os nossos negócios, né? Os empresários, ele tem que se adaptar à situação, né? Tem que se adaptar. E elegeu um bom político para que esse político faça com que a cidade crie boas políticas públicas que apoiem as empresas e os cidadãos. Então eu acho que foi um convite. A partir do momento que eu tive o convite, a gente evoluiu e falou, pô, será que a gente consegue conciliar um pouco e contribuir? E foi um pensamento, agradecer também aos meus sócios, à minha família, que estão me apoiando nesse novo desafio. Porque qual é o papel fundamental do poder público nessa área de TI? É fomentar um ambiente, é criar um ambiente, é atrapalhar pouco, é mais ou menos isso? A nossa secretaria, ela era uma secretaria que nasceu há uns 3 anos atrás da área de TI da prefeitura. Então é uma secretaria como se fosse nas empresas mais antigas, o CPD. Então ele tinha um aspecto muito mais de sustentação da máquina pública. É a base para girar os programas. Base sistêmica é bem lembrado, é o CPDzão mesmo, né? Isso, é o CPD da empresa, né? Então assim, a tecnologia é um dos, hoje, pilares da nossa secretaria. Então o ano passado a secretaria mudou de nome e virou Tecnologia e Inovação. Eu acho que aí abriu um pouco mais o leque para que a gente possa ajudar a cidade com políticas públicas, né? Tanto em tecnologia quanto em inovação. Então esses são os 2 pilares da secretaria. Nós definimos 3 eixos. Então a gente vai atuar em 3 eixos dentro da secretaria. O primeiro eixo é o governo digital. Então o que a gente precisa é um compromisso de campanha do prefeito Vinícius, e a gente está disposto a ajudá-lo e a implementar boas políticas públicas para melhorar a vida do cidadão.
dá apoio a escolas, aos professores, dá apoio e segurança nas escolas, segurança em toda a cidade com câmeras, ter um aplicativo para você poder olhar o que está acontecendo na cidade. Então a gente já fez um convênio com o Google, com o Waze, em breve isso será estruturado e publicado, mas a gente vai poder, a prefeitura poderá marcar uma via interditada, um munícipe poderá marcar um buraco, a gente vai ter acesso a todos os dados dos últimos 10 anos de velocidade, de acidentes, de buracos, de problemas nas vias interditadas. Então a gente vai buscar 80%, aí 70% a 80% do nosso tempo, melhorar a vida do cidadão através de um governo digital. Os outros 2 eixos são cidade inteligente e economia criativa e inovação. Então, dentro do que a gente constrói um governo mais digital, isso vai irradiando para todas as outras áreas, tanto educacional, quanto privada, quanto serviços, e isso vai evoluindo a cidade como um todo, né? Então, como que a sua pergunta, como é que a prefeitura pode ajudar? O primeiro passo é facilitando a vida das empresas e facilitando a vida dos cidadãos. Esse é o primeiro passo. O segundo é gerando políticas públicas que apoiem, por exemplo, a parte universitária. A gente tem uma quantidade muito grande de estudantes na área de tecnologia, de administração, de inteligência artificial com a Unimar. Esse pessoal vai para onde depois? Os melhores empregos, as pessoas terão que mudar de Marília? Ou a gente vai construir uma base de empresas, vamos criar novas empresas, novas startups, para que essas 400, 500 pessoas, esses 500 jovens, meninos, meninas que estão lá começando o primeiro ano, daqui 4 anos vão trabalhar onde? Né? Para que exista um novo ciclo, novos alunos entrem. Então o desafio, olhando para a inovação, não é somente da prefeitura, a prefeitura não tem essa obrigação, mas ela pode criar um ambiente junto com todas as demais entidades, para olhar isso com uma forma construtiva. E nós fizemos um movimento muito importante na nossa chegada na secretaria, Giroto, que foi restabelecer o CONCIT. O CONCIT é o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele foi criado em 2014, quando o prefeito Vinícius era prefeito da cidade. E ele não evoluiu. Não teve nenhuma diretoria, não teve nenhuma iniciativa, ele ficou muito tempo parado, e praticamente 10 anos, né? Então agora a gente retomou esse CONCIT. Originalmente são 14 entidades que estão nomeadas nessa lei como parte, e que indicaram membros para o CONCIT. Então hoje nós temos 28 membros eleitos. São todas as principais entidades de Marília. E o que a gente está fazendo nesse momento com esses 28 membros? A gente já construiu uma primeira diretoria, apoiada, como a lei diz, pelo poder público. Então tivemos um procurador do município, Rodrigo Aboles, fazendo parte da diretoria. Nós da secretaria estamos na diretoria também, para a gente dar um primeiro arranque nesse conselho municipal. Agora a gente vai fazer o regimento, e em paralelo estamos arregimentando outras entidades que durante esses 14 anos não foram nomeadas na lei e que agora querem participar também desse movimento, tá? E esse movimento a gente já tem um nome também, é o Marília Digital, que é o que a gente quer começar a fazer, a transformação digital de Marília. Então isso começou na secretaria, passou pelo CONCIT, e a ideia é que seja de toda a sociedade, né? E com o apoio de vocês aqui da Jovem Pan, quero também publicamente agradecer. A gente fez no dia 3 de fevereiro um evento no Teatro Municipal, tivemos a participação do governo da Estônia de forma digital, e o teatro estava lotado. Então assim, os empresários participaram, estiveram presentes, querem buscar uma evolução, querem apoiar a cidade, as entidades também, educacionais, entidades representativas, e a gente começa esse movimento na cidade, para que a gente possa de fato apoiar o desenvolvimento da cidade. Você deu um número aí que é para nós... Pois não, vai. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, presença que transforma. Desculpa, falei muito, né? A mesa, não, tá bom, tá ótimo. Tá bom. Tá? A mesa aqui, não sou só eu, né? Mas a mesa já é mais analógica. É uma mesa, né? A gente tem dificuldade com esse universo digital. Mas quando você coloca algumas situações, por exemplo, vários cursos foram formados.
nosso polo acadêmico na área digital está cada vez mais fortalecido. Exato. E aí são movimentos que vão acontecendo, né? Marília é um polo tal, mas não tinha quase curso. Exato. Cursos sendo fechados. Exato. A Unimar fez uma reviravolta, ela fez uma mudança no curso, a hora que ela entrou investindo pesado nessa área de TI, e reposicionou, né? Agora a gente tem ao contrário, então a gente começa a ver a forma disso, né? São 500 jovens a cada ciclo, a cada ano, vindo para o mercado. Então, daqui 3, 4 anos esse pessoal vai para onde, né? Quer dizer, na verdade, muitos entram já no primeiro ano, né? Que a gente sabe disso também. Eles vão entrando, mas aí a fixação deles aqui, né? Acho que é o ciclo, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não construir só aquele emprego de base inicial, né? Um emprego, é o primeiro emprego, né? É o primeiro emprego, um emprego não tão raso, qualificado, né? Porque senão os melhores eles vão embora. Então assim, para atrair esses melhores, você tem que ter uma estrutura melhor para construir startups aqui na cidade. Então você tem que ter um apoio maior de venture capital, de investimentos. A gente não está no ar, uma floresta. Dá para fazer essa analogia? É um ecossistema, né? Uma floresta, exatamente. Você tem ali um bioma, né? Um bioma, uma floresta. Porque você tem um cara que vai ser feliz fazendo uma progressão dentro de uma empresa, você tem um cara que vai ser feliz sofrendo igual um louco com inovação, com criação, porque sofre, né? Não é fácil a vida de quem vai inovar, de quem vai criar uma startup, de quem é uma vida no caos. Basta ver a biografia dos gigantes. É uma vida no caos. O tempo inteiro pressão e sofrimento, né? E superação. Acostuma, virou seu padrão depois. Mas é bom, né? No final, né? Poucos, né? Mas é bom no final, né? Não sei, no final, quando chegar ao final, aí você vai contar a história. Curta a trajetória, né? Você já dá pra falar isso, né? Que já foram 4 trajetórias, 3, né? 3, você já teve 3 ciclos. Ele já está no quarto. Teve 3 vendas aí que eu participei e algumas startups também que a gente ajudou em vendas também, que são menos estágio mais inicial, mas 3 grandes vendas de empresas aqui da região que a gente apoiou, e uma a gente fundou com o meu irmão, 2 com o meu irmão, e a OnClick, a terceira. A terceira, e já está na Nuvini, que é a quarta, né? A Nuvini foi a que comprou a OnClick, e da mesma forma que aconteceu com a Localweb, né? Depois eu fui para a Localweb, agora eu fui para a Nuvini. E também estou encerrando meu ciclo agora, já encerrei meu ciclo na Nuvini. Então agora a gente está só mesmo como board member. Então, e aí é legal passar esse outro lado, né? Que é bom, aí também é bom, né? Porque aí o que acontece? Faz chuva de dinheiro, né? Você fez isso já? Não. Não fez, né? Não, só entre vocês, assim, não teve chuva de dinheiro? Não tem, porque assim... Eu faria. Né? Pega aquele sacão assim na cama, se joga para cima Não, mas não tem, porque assim... A estrutura de venda de uma empresa, ela é faseada, ela tem pagamentos faseados, e muitas vezes você fica com o pagamento preso em ações, e aí depois você vai vendendo aos poucos para você ir tendo a sua vida normal. Então Marília ainda não tem um caso transformacional, né? A gente, como foi no passado Bradesco, como foi TAM, como é hoje Marilã, Unimar, são empresas de 70 anos, 80 anos, né? As startups, elas, inclusive as nossas, elas foram vendidas muito cedo. Então, um dos nossos objetivos empresariais, deixando de lado aí a secretaria, falando um pouco, é empreender para empreendedores, né? O que a gente quer agora é construir outras empresas aqui, mas que não sejam vendidas no começo, né? A DPO é um exemplo. A DPO é um exemplo de empresa que a gente quer levar até o final. A gente quer construir uma boa saída para os investidores anjos, que acreditaram na ideia lá atrás. Depois quer construir uma saída para os investidores que entraram na segunda rodada. E a empresa que ela continue sendo de marilhenses, que ela continue evoluindo, gerando lucro, distribuindo lucro, esse lucro reinveste. Os funcionários bons que quiserem montar uma startup, a própria DPONet investe naquela startup. Então o meu sonho voltando para Marília, em 2018, foi falar, o que eu não completei no meu ciclo com a Tray, né? E que eu tentei na OnClick e também não consegui. Construir uma grande empresa de tecnologia que fique aqui, né? Perene aqui. Aí sim a gente vai poder evoluir forte, ou um grupo de investidores que vai investir em muitas startups. Mas esse modelo que vocês usaram, ele é legal. Porque o modelo qual que era? Era explodir com a ideia, e aí faz a venda da ideia e vai para a praia. Né? Tá feito já, não é? Bom isso. Bom. Uma venda de uma empresa, a gente brinca que você traz a valor presente, você traz no dinheiro de hoje, quanto que essa empresa vale
na vida dela, que é o que é chamado na área financeira de perpetuidade. Então, se você vende uma empresa, as pessoas brincam, pô, você vendeu uma empresa, pô, você já ganhou uma vida, né? Porque você antecipou, você ia levar a vida toda para ter aquele dinheiro e você traz o valor, bem menos, óbvio. Mas algo em torno de 20 anos que projeta, né? Faturamento de 20 anos e uma antecipação disso. Exato. O problema hoje é os juros no Brasil, né? Quando você tem um juros muito alto, como a gente está vivendo hoje, e isso... um dia eu vim falar aqui com você da parte de finanças corporativas, né? Eu estudei bastante isso, né? Então eu fiz um MBA na FGV de Economia e Finanças, depois eu fiz um na FIA, um Executivo Internacional, e o ano passado eu fui para Stanford fazer uma extensão, um programa executivo em M&A, né? Compra e venda de empresas. Então, num momento de juros como está hoje o Brasil, a perpetuidade não vale nada, vale zero. Porque juros de quase 20% ao ano, né, o custo do Brasil. Em 4 anos já 4 anos, tudo. 50 mói zero, mói tudo. Então, assim, o quanto que um banco central forte, o quanto que uma economia forte ajuda, é absurdo. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Toca, experiência que te faz mudar. Vamos intervalo aqui em 100,9. Porque é legal falar dessa parte também, porque é um dentro da Secretaria do Poder Público, que a gente fala que é o Elon Musk de Marília. Porque também é cruel, né? Porque você chega às vezes para um jovem e fala assim, essa ideia tua não vai dar nada, né? Essa ideia tua é muito boa, vamos junto, né? Nós vamos investir. Mas também, para uma ideia boa, quantos são frustrados? E ninguém vê essa parte, né? Que é, você já consegue antever para ele e fala assim, você está perdendo seu tempo, isso daqui não vai monetizar, a ideia é até boa para você fazer aí um livro de ficção, mas na realidade não vai monetizar nunca. Dá tempo aí de responder? O conceito, na verdade, é outro, é um conceito de aprendizado, né? Não tem nada errado. Quando, na verdade, você erra, você aprende, né? Aprende o que não fazer, mas você aprendeu uma forma de não fazer. E o empreendedor, ele tem que ter um comportamento de empreendedor. Então, quando ele chega com uma ideia que não é boa, que a gente fala, isso aqui não vai dar certo, a gente orienta ele a mudar aquela ideia, o que a gente chama de pivotar, né? Aquela porta que dá uma mudada assim, muda o eixo, né? Então, assim, pivote a ideia, faça algo diferente, mas continue com essa intensidade, com esse desejo, que você pode dar certo. Mas tem casos que não tem como pivotar, né? Tem casos que fala, renasça. Renasce. Vai lá, nasce. Larga tudo. Larga tudo e começa zero. Tem casos que não... Esquece, daí só fica com o aprendizado. E a pessoa tem toda uma dedicação, tem todo um filho, né? Um carinho ali, né? Não, ele não pode ter essa paixão, né? Eu acho que ele tem que entender bem que é um negócio, né? Se ele tiver essa paixão, aí ele está errado no comportamento empreendedor. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso após um rápido intervalo comercial. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem. Nova Unidade Esmeralda, na rua Topázios, número 55, e JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Continuamos no YouTube Jovem Pan. E vocês já ouviram isso também? Eu me perdi agora, achei que eu estava só no YouTube. Eu falei, agora já foi. E vocês já ouviram isso também? Já. E nem Porque sempre... tem um outro lado também, né? Já, e nem sempre... A pessoa chegar e falar assim, isso daí não dá nada. Isso daí vocês estão perdendo tempo de vocês. Não teve lá no começo? Tem, lógico que tem. Aí você tem que ter a obstinação, né? Então, assim... Então, mas isso que é o duro. Porque, como saber, né? Porque a pessoa chega e fala assim, isso daí é uma porcaria, isso daí não vai... E é uma pessoa mais experiente. Aí a pessoa, porque eu vou ser um estúpido e continuar, e se a pessoa mais experiente está certa, eu estou perdendo meu tempo. É que tudo é relativo. E se eu desisto, né? E a coisa é boa e a pessoa é estúpida, né? É muito complexo isso, né? É que tudo é relativo. Tudo é muito relativo. Quando você está perguntando para alguém alguma coisa e essa pessoa fala para você abandonar aquela ideia, você tem que entender que você deu uma visão superficial para ele da sua ideia. A pessoa não está do seu lado, não tá comendo sal com você, aquele quilo de sal. Não está introjetada, né? Não está naquilo lá. Então, assim, cabe muito a você olhar para você e falar, bom, o que eu falei que levou ele a ter essa análise? Ou falar, realmente ele está certo, né? O que eu falei? Não, eu falei tudo certo, eu falei tudo que tinha. Realmente ele está certo, eu tenho que abandonar a ideia. Não, eu tenho que voltar nele. Veja bem, eu te falei isso dessa forma, mas a minha ideia ela é mais abrangente. Ou a minha ideia é diferente. Ela tem esse outro aspecto. Tá. Então, muitas vezes você... e aí pode acontecer também da outra pessoa estar errada. O mentor não tem obrigação de estar certo. Que a parte oficial a gente marca um outro dia, né? Porque hoje acho que
a conversa tem que ser mais informal, porque é um dia aí de quarta-feira de cinza, o pessoal voltando, Sim. a audiência, né? Vamos deixar tipo um privilégio, um privilégio Isso. pro clube mais fechado que tá com a gente hoje. Verdade. É um clubinho mais fechado, vamos entregar um conteúdo mais... Não, vamos Vamos pro empresário. Tem coisa boa para falar da prefeitura ainda. Tá, mas agora vamos fazer um bloco do empresarial. Porque é um segmento que é o futuro nosso em termos de economia. Acho que do mundo, né? O mundo foi para a área de informação, para a área de tecnologia. Nós temos aí na Fundação Nishimura um exemplo aqui da nossa região de quem se dedica a desenvolver ecossistemas no Brasil, então em várias regiões, né, a própria Jato, e em Marília a Unimar levantando a bandeira da inteligência artificial. Então a Marília realmente está começando um terceiro ciclo. Então, mas agora de o Walter Leandro desenvolvimento. empresário. Quantos anos já que vocês estão desde o início da TREI lá? Desde o início? Eu agora estou afastado do lado empresarial. Sim, mas esse DNA tá aí, né? Dicas gratuitas para o nosso povo, então. Boa, vamos lá. Isso é público, né? 2002 a TREI começou, 2003, então são 21 anos, 22 um quarto anos de aí. século quase. Isso. A experiência que você tem, né, em várias frentes, né, em vários ciclos, em vários momentos, em vários grupos empresariais Sim. do Brasil, Sim. diferentes grupos, você já é capaz de bater o olho e falar, isso daqui vai funcionar? Não vai, né? Pode até ser que você erre, mas você pode errar na questão de tempo só, porque de eficácia não erra mais, né? Eu acho que assim, em todo ramo, né, quando você já tem uma certa experiência e vivência, você tem repertório. E aí aquele repertório você pode usar para evolução. Naturalmente, as pessoas vão mudando, os comportamentos vão mudando, é o que eles chamam de gerações, né? Então, na medida em que você também tem novas gerações, você tem que ficar atento para que o seu repertório seja adaptado. Eu sou da geração X, nós tivemos geração Y, geração Z, geração milênios. Agora já estão falando da geração beta. Está começando uma nova geração, que é a geração que começa já nativa com inteligência artificial, é a nova geração beta. Então, quando a gente fala de eficácia no projeto, a gente tem que sempre fazer esse disclosure, que a gente fala, fazer esse comentário, que se a gente não se atualiza com relação aos comportamentos das pessoas, a gente não vai criar um produto ou uma empresa que se adapte, que seja contemporânea, seja dos nossos tempos. E a mesma coisa é o que a gente quer fazer na nossa secretaria, e que é a gente ajudar todas as empresas, não só o Walter Leandro empresário, mas temos muitos bons empresários em Marília na área de tecnologia, e que a gente quer agora trazer para perto, para que a gente crie de fato um pacto pela inovação, junto com todas as entidades. Então a gente está falando de Unimar, Univem, Unesp, Famema, SESC Senat, FATEC, ETEC. Então, lamento, algumas a gente vai esquecer aqui, Ciesp, algumas a gente pode esquecer aqui, mas não são só as 14 que estão com a gente. Quer dizer, cada um dá a sua cota Exato. E deixar um pouco a fogueira de vaidades de lado também. Né? Não pode ter vaidade, a gente tem que pensar no todo. Se o todo fortalecer, todo mundo vai ficar melhor. Mas por isso que eu queria aproveitar que eu falei essa coisa do clubinho, porque hoje é um clube mais fechado, que a audiência é menor, e quem está com a gente hoje merece algo especial. Merece. Por exemplo, dicas, né? Como o cara, porque o cara ele sabe que é o futuro, mas ele desconhece, vamos supor, um advogado, um funcionário público, um pipoqueiro, um microempresário, ele quer colocar parte da economia dele lá para ele não cair enrascado, porque tem muita picaretagem nesse meio também. O cara bate no peito e fala que é isso e aquilo e nunca fez nada na vida. Só que cria, né, um frontman ali bonito, e a pessoa investe e depois perde, às vezes, uma economia de uma vida ali da família, né? Como fazer? Qual o ABC para a pessoa que pensa no futuro, quer deixar uma parte da economia dele lá, mas para não cair em picaretagem? Você está dizendo com relação a investir em startups? Então, assim, hoje no mercado já tem regulamentação para investimentos de risco. Então, o conselho que eu dou é: procure o seu assessor ou o seu banco e procure um fundo de investimento regulamentado pela CVM, pelo Banco Central. Então, a gente tem a XP Investimentos, tem um fundo chamado Headline, que é de um dos ex-fundadores do Buscapé, que comprou a nossa empresa em Marília, e hoje ele investe em empresas no Brasil inteiro e de forma correta. Então, para fugir desses picaretagem, muitas vezes você procurar veículos regulamentados. Agora, é muito importante deixar claro também que
o primeiro investimento, que é aquele investimento anjo, ele é o mais arriscado. E muitas vezes ele é feito, o que a gente fala de diretamente, entre o investidor e o dono da empresa. É o peer-to-peer, é duas partes, um direto. Então, invista em alguém que você conhece, invista em alguém da sua família, invista em alguém que, se der errado, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta, uma pessoa que vai evoluir com o processo, vai aprender, vai ficar um aprendizado. Porque o investimento de anjo, o investimento na primeira ideia, né, na concepção de um produto, é de altíssimo risco. Então não é recomendado para quem quer fazer uma reserva. É para quem já tem a reserva e fala, eu vou diversificar um pouquinho da minha reserva. Uma parte da minha reserva... Parte do alto risco ali. Parte do Porque risco. se dá certo também é um alto retorno, né? E se der errado não contamina muito o que você já tinha... A sua vida normal. Sua vida normal, exato. Agora, ver o histórico também da pessoa, porque quando você tem isso em grupos, quais cases de sucesso você teve? É fazer como se fosse contratar uma pessoa. Cadê seu currículo? Exatamente, exatamente. Invista em quem você confia, em quem já tem o histórico, quem já evoluiu. Agora, para nossa região aqui, uma das coisas que está faltando é a parte de investimento de risco. Então, eu estou indo buscar, como secretário, estou indo buscar convênios com FINEP, com BNDES, com outras instituições do estado de São Paulo, para que a gente possa fazer o fomento dessas ideias. Então, o fomento de capital de risco. Então, quem sabe um dia Marília possa ter apoio, como outras cidades, e possa até usufruir do retorno. Se a gente tem hoje uma grande dívida do município com o IPREM, por exemplo, se a gente tem uma parte do que a gente pode investir no IPREM em capital de risco, bem investido, bem alocado, isso pode dar um retorno e ajudar a previdência dos servidores. Então, Deixa eu ver se eu estou entendendo. Esses dias eu vi uma entrevista do Ratinho Júnior no Pânico, na Jovem Pan. E eles têm uma parte do orçamento dedicada a investimento, tipo, fomento dessas startups. É o Banco Fomento, uma parte né? do orçamento do estado do Paraná é para isso. O Exato. município também pode fazer isso, tem uma parte do... Hoje o nosso município, a gente sabe que está numa situação destruído, né? catastrófica, né? A gente sabe, a gente está apoiando muito o prefeito em todas as frentes para que o cidadão tenha saúde, para que o cidadão tenha segurança, tenha merenda de qualidade, os meninos, as meninas, as crianças, tenha materiais escolares. Então, isso é a prioridade. Não podemos entender a nossa secretaria uma secretaria de apoio, é uma secretaria que apoia as demais secretarias. Então a gente em nenhum momento é uma secretaria de frente, né? A gente é uma secretaria de técnica e de apoio às demais secretarias. Nesse desenho, a gente começa a buscar inovações e novas ideias para apoiar todas as frentes. Então temos uma dívida com o IPREM. Então, pela lei, todo regime de previdência privada pode investir até 5% em capital de risco, em investimentos alternativos. Então, numa dívida que foi publicada recentemente de aproximadamente 700 milhões. Então, dentro da lei, o IPREM poderia, se ele tivesse esses recursos, investir 35 milhões em startups. Então, imagina esses 35 milhões investidos em startups e que se dessem 5 ou 10 vezes de retorno em 10 anos, quando forem vendidas. Então, a gente paga a dívida do IPREM. Uhum. Então isso se você estiver participando, porque dependendo da pessoa que estiver participando, a dívida de 700 milhões vai para 7 bilhões de dívida, né? Dependendo de quem estiver no comando disso daí. Não, mas aí é limitado. Aí vira, então. É limitado. Então, se é 700 milhões, se der zero, vira 700 milhões, 735 milhões. Mas não subestime que eles conseguem cavar um metrô até Tóquio. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br, também PPA nos 4 cantos do Brasil. Porque para quem não toma o devido cuidado é ouro de tolo, né? E é um canto da sereia muito, muito fácil, né, de aplicar, porque envolve tudo que a pessoa quer ouvir. Tecnologia, futuro, velocidade do retorno do dinheiro. E a pessoa, às vezes, Marília é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, não sabe que o cara é um picareta, não sabe que o cara não entende porcaria nenhuma daquele assunto que ele está falando e investe, né? Quanto que é o tempo ali para a pessoa dar o retorno? A partir daquele tempo que não deu retorno, você pode começar a bater na porta e falar: ô, picaretão, devolve meu dinheiro? A gente tem que tomar muito cuidado
para dar uma resposta dessa, porque não sabemos o que pode ter sido combinado nesse exemplo que você está dando, entre as partes. Então, a primeira coisa é o que vale entre as partes. Se alguém falou assim, esse projeto vai ser rápido, vai dar o retorno rápido. Ele prometeu, né? Ele prometeu, ele está equivocado. Ele fez alguma coisa diferente do mercado. Então, esse mercado é um mercado de alto risco, muito complexo e de retornos lentos. Ele não é um mercado fácil. Então, um fundo de Venture Capital, ele é constituído para dar o retorno em 10 anos. Durante os primeiros 5 anos, ele vai investindo nas empresas. Então, ele não pega o dinheiro todo da pessoa no primeiro dia. Ele vai falando, olha, a gente precisa investir. Esse ano. Então, 1/5 investido por ano. E nos outros 5 anos, ele começa a vender os ativos que ele fez. Então, nesse exemplo hipotético da gente conseguir construir um fundo em Marília, com o apoio do FINEP, com o apoio do BNDES, então se a gente traz esse dinheiro, muitas vezes a gente tem dinheiro do governo governamental para fomento, como a gente falou do governo do Paraná, se a gente consegue aqui uma contrapartida de 50%, o município vai colocar o que é permitido pela lei, 35 milhões. A gente consegue uma verba federal de 35 milhões. A gente já tem um fundo de investimento de 70 milhões. A gente atrai mais alguns empresários, faz um fundo de mais... Pode ser aberto também para o iniciativa privada. Pode ser aberto para a iniciativa privada. Por quê? Porque são os empresários que querem, muitas vezes, investir em startups com um bom retorno. Então, assim... Um caminho mais sério, vamos dizer assim. Um caminho sério. Então, a gente constrói uma estrutura regulamentada pelo Banco Central, pela CVM, com apoio do município, com apoio do governo federal, ou do governo estadual, ou dos dois. Quem sabe a gente tem os dois para uma contrapartida, a gente já está falando de 100 milhões. Então, são 100 milhões que vai irrigar jovens que estão estudando na Unimar, na Univem, na Unesp, FATEC, ETEC, e que querem ter uma ideia, e que muitas vezes, entre a ideia e a empresa, falta o dinheiro. Muitas vezes, não quer dizer que são todas as vezes. Porque se a gente ficar desperdiçando dinheiro em ideia errada, que aí entra a questão da experiência que você comentou, Giroto, a gente vai perder o dinheiro. Mas você deu parte da resposta que eu achei interessante. Você falou 1/5, a partir do 6º, então dá para você acompanhar. Peraí, eu te dei o dinheiro, né? Exato. Eu te dei o dinheiro de novo, porque isso daí de falar que é alto risco, demorado, ajuda o pilantra, ajuda o picareta. Fala, não, é alto risco, é demorado, mas você tem que, para você chegar no 6º ao 10º, você tem que passar por etapas, né? Cadê a empresa? Como que tá? Em que momento que ela tá? O que foi investido? Né? Foi realmente investido na empresa? Para onde foi o dinheiro? Quer dizer, dá para você ir monitorando, né? Sim. Quando você investe por um fundo, você tem a CVM como órgão fiscalizador. E aí a CVM, ela dá um título de gestor, que é o CGA. Então esse gestor, ele é responsável pessoalmente. Se ele investir errado, se ele não seguir a governança, tem uma palavra que ela não tem tradução no Brasil, mas ela tem a ver com austeridade, que você falou, que é o accountability, né? É garantir que você está fazendo o que você prometeu fazer. Tá. Então assim, não é porque o fundo vai ficar 5 anos investindo que você não vai dar resposta para o cotista, para o investidor todo mês. Todo mês você tem que falar como é que estão as empresas. Todo mês você tem que prestar conta de como você fez o investimento, como é que está evoluindo. Então não é que você coloca o dinheiro e vai embora dormir e daqui 10 anos conversa. Não. Então quem é gestor tem essa responsabilidade. Quem já não está fazendo isso... Por exemplo, o Wagner. O Wagner monta a associação aqui do Maracá. Associação dos comerciantes do Maracá. E nós vamos investir em TI, né? E ele começa a captar o dinheiro, né? Ele quer investir em startups. Então aí você vai Wagner... perguntar, a primeira coisa vai perguntar, Wagner, quantas startups você já fez ou você já vendeu? Quantas, Wagner? Nenhuma. Eu não vou investir, entendeu? O que mais tem que perguntar pro Wagner? Wagner, você tem o título de CGA? Você já tirou? E o Wagner pega muito dinheiro. Porque o Wagner tem visibilidade. O Wagner tem muitas amizades, pessoas importantes, né? Usa o nome dessas pessoas e vem dinheiro, vai captando dinheiro. Então cada um agora tem que ver isso daí. Cadê a prestação de contas desse dinheiro? O que está acontecendo com esse dinheiro? Eu acho que assim, a gente vai fomentar muito esse segmento. Só que Marília já tem um número grande de aceleradoras. A gente tem aqui na região 5 aceleradoras, que é basicamente o que precisa de uma ideia antes do dinheiro.
Porque você pode ter uma ideia, você pode ser um estudante, ou você pode ser de uma associação do Maracá, mas você não tem toda uma visão sistêmica, 360 graus de tudo que uma empresa precisa: operação, comercial, financeiro, tecnologia, suporte, relacionamento, então marketing. Então tudo isso você busca em uma aceleradora. A nossa região tem 5 aceleradoras, então já tem muita gente fazendo isso, e essas aceleradoras, elas colocam a ideia no trilho. Então o ideal é você só investir. Você investidor, Wagner, se o Wagner me procurar, Wagner, mas você é o quê? Não, eu sou uma aceleradora. Então a aceleradora não precisa de dinheiro, a aceleradora precisa acelerar projetos, ela precisa apoiar os projetos, ela precisa estruturar as ideias, e junto com isso ela fica com um pedaço da empresa, porque ela é o smart money, ela é quem ajuda, e ela traz alguns patrocinadores que colocam internet, colocam cloud, colocam meio de pagamento. Então tem no mundo, as principais aceleradoras são americanas. A gente pode citar aqui a Plug and Play. Então a Plug and Play, você entra no programa de aceleração, você ganha um determinado valor, mas aquele valor já é de pessoas que já estão com muita reserva. Então para tentar melhorar a resposta aqui, Giroto, o cidadão comum não deveria investir numa aceleradora, deveria investir em fundos de investimento. Uma aceleradora deveria receber dinheiro institucional, de grandes empresas, de grandes investidores, que vão colocar um pedacinho do seu valor. E que fazem a auditoria, fazem monitoramento dessas aceleradoras também, para saber se investem ou não. Né? Exato. Tem condições de fazer esse filtro, vamos dizer assim. Exato. Da picaretagem para o que realmente funciona. E aí no Concit e na Secretaria, a gente está em um primeiro momento organizando as entidades. Então são 14 que estão na lei, que fazem parte do Concit. Agora a gente vai mapear a representatividade dessas 14 entidades. E vai olhar quem mais aqui em Marília pode ter representatividade ou é suficientemente grande para estar fazendo parte desse grupo de inovação e tecnologia, e a gente vai convidar para que a gente traga a sociedade civil em peso, Giroto. O que o prefeito Vinícius nos pediu é que a gente realmente faça um programa que cuide da cidade, cuide das pessoas, cuide de Marília. Então, para isso, a gente quer trazer as pessoas próximas da gente. Então, não fazer algo só de conversa, mas de prática, de realização. Uma amiga minha investiu 200 mil, passou de 5 anos, pode entregar a Deus já pode, levou o chapéu? Não é fácil de responder assim. Teria que ter a cada ano, a cada mês ali, né, um relatório do que para onde está indo o dinheiro. Tem que olhar cada caso. Transparência, né? Transparência. O dinheiro está sendo nisso, com esse objetivo. E é claro, aí você vê se a pessoa tem boa intenção ou se só está enrolation, né? É monitorar e entender que é um capital de risco. Na verdade, a pessoa, quando coloca o dinheiro, já tem que ter na consciência dela que ela pode perder 100% do dinheiro. Então, mas o risco é, por exemplo, aquela empresa não chegar ao que se imaginava, tudo. Mas se nem tenta, se nem se investe, se nem faz, né? Aí não é risco, aí é estelionato, né? Aí é pirâmide, né? Nesse conceito, nesse exemplo que você deu, sim. Pois não, vai. Bom, essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília. Presença que transforma. E toca. Ficou pesado, né? Experiência que te faz mudar. Às vezes a pessoa vem com um discurso bonito, tá vendo pirâmide, né? Tecnologia, inovação, aceleração, startups. Eu respondi o que você falou. Se ela pega o dinheiro e nem investe nas empresas... Não tem chance, aí não é risco. Aí não é risco. Porque o risco é do insucesso. Mas aí você faz um bolão, a pessoa pega o seu dinheiro para fazer um bolão da Mega Sena, mas ela não registra o bilhete. Sim, você não teve nem a chance de ganhar, né? Eu sei que tem um risco de eu perder nesse bolão, né? Mas se sequer foi boa a ideia, essa foi boa. Mas se sequer foi lá na Demorou caixa... para tirar o boa dele, né? Agora tirou. Não, essa é bem isso mesmo, né? Porque se sequer foi lá comprar o bilhete, é estelionato, porque nunca a gente teve chance. A gente de boa fé entrega o dinheiro pro bolão, mas o bolão não é feito aposta, né? Ou ele fala assim, olha, eu peguei o dinheiro para fazer o bolão, mas eu gastei de táxi metade do dinheiro para chegar lá na lotérica. Bom, mas você nem me falou que você ia cobrar para fazer o táxi, serviço, né? Eu ia lá, eu moro do lado da lotérica. Então diminuiu a minha chance, né? Não chega a ser total, mas tudo pode ser. Então
Então, de repente, tem que olhar isso aí também, as taxas, né, que são... E uma coisa regulamentada é tudo... Um fundo regulamentado, as taxas ficam visíveis. E transparência, né? Porque você está lidando com o dinheiro de várias pessoas ali, né? Devido à transparência, o monitoramento, né? A prestação de contas, né? Ó, gente, está sendo investido isso, o que vocês acham, né? Ó, não dá para reduzir, até para a pessoa ter chance também de participar, né? Olha, aqui não dá para reduzir esse custo, não está meio abusivo aqui, não dá para... Né? Então, quer dizer, a participação daquilo, né? É o mínimo também, É né? o mínimo. Porque também, se não é trouxa também, né? Entregar o dinheiro e virar as costas... daqui 5 anos eu volto para pegar, aí também é ilusão, não, né? Aí a pessoa tá sendo ingênua, né? É ilusão, né? É ilusão. Você tem que acompanhar o seu investimento, tem que acompanhar as empresas, você eventualmente tem que se reunir com os empreendedores que receberam o dinheiro, perguntar como é que está indo a relação. Porque mas o futebol é legal pra gente fazer analogia também, né? Futebol é bom. Tipo assim, ó, estamos aqui numa turma de investidores em novos talentos, né? Que é a peneira, né? Vai lá pegar o jogador ali de 9, 10, 11 anos, né? E se ele virar um Neymar, a gente fica todo mundo rico, né? Aí você chega pro cara responsável pela peneira e fala, e aí, né? Quantos jogadores nós temos? Aí você vai lá, vamos ver essa molecada jogando? Aí o molecada não aparece pra jogar. Aí você começa a falar, mas peraí, o que tá acontecendo aqui, né? Quais são os nossos talentos do futuro? Quanto a gente já investiu nisso, né? E aí, não, eu fui para Belo Horizonte, gastei tanto com hotel, não sei o quê, mas tudo bem. Qual talento você trouxe? Não trouxe nenhum? Não trouxe nenhum, porque choveu muito no dia. Então, dá para ver o rastro também quando é picaretagem, né? Tem os indícios, né? Eu acho que tem hoje já a regulamentação, tem que seguir a regulamentação. E é claro, faltando 1 minuto aí para encerrar, você falou que tem os projetos, você volta a falar dos projetos do município, quer fazer um resumão para a gente fechar aí? Vamos, tem muita coisa legal, a gente já recebeu vários vereadores na nossa secretaria, nós conseguimos junto com o apoio Receber vereador não é muito legal, não. Não, é legal, é legal, é legal. Eles estão muito abertos, a gente conseguiu com o apoio do vereador Hélio Ajeca, ele já... aprovou por unanimidade na Câmara para criar uma comissão de tecnologia e inovação na Câmara, entre vereadores. Então a cidade vai ter depois, dentro da Câmara Legislativa de Vereança, vai ter uma comissão específica para tecnologia e inovação. Então a gente está fazendo essas reduções, está olhando com mais cuidado. Recebemos agora alguns servidores novos que vão começar a mapear todas as demandas para a gente construir nos próximos meses o Marília na palma da mão. Então esse aplicativo deve ser licitado no mês de março ou abril. E para abril a gente também está querendo fazer um evento como aquele foi o Marília Digital, sobre governo digital, sobre mobilidade urbana. O prefeito Vinícius já deu carta branca, na semana que vem a gente começa a conversar com todos os secretários de todas as pastas, para a gente integrar as ações e fazer um evento para toda a sociedade sobre mobilidade, né? Pegar carona nesse desenho do modelo de educação de trânsito, sem radares, e a partir daí trazer novas empresas, novos modelos, divulgar a parceria com o Google, com o Waze. Então, abril a gente espera ter um novo evento. O principal em termos da população ter percepção disso vai ser, você acha, na área da saúde, né? Finalmente termos as informações, os exames, o conteúdo de cada morador alinhados digitalmente? A prioridade é a saúde. O prefeito disse muitas vezes e está sentindo o sofrimento da nossa cidade. E a doutora Paloma está engajada nesse projeto, juntamente com o prefeito Vinícius, e eu sou um apoio para eles. Então, sim, eu acho que a gente começa por saúde, mas a gente quer ter a vida do cidadão. Esporte, lazer, educação, segurança, tudo isso é importante para que a gente possa acompanhar a jornada do cidadão. Vamos fazer uma nota do esporte aqui. Hoje tem jogo do MAC. O Marília Atlético Clube entra em campo hoje contra o Rio Preto pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada no Abreuzão a partir das 7h30. Na tabela, o MAC é o vice-líder da Série A3 com 23 pontos. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem. 9 unidades Esmeralda, na Rua dos Topázios, número 55. Eu ia dar um fora aqui, eu ia falar do Oscar da Estônia, mas foi a Letônia, né, que ganhou o Oscar de melhor animação. E tinha tudo para dar o fora, né?
Porque Estônia, né? TI, animação, quer dizer, é uma vertente da TI, da tecnologia, né? Animação. Economia né? criativa, né? Economia criativa, tecnologia, inovação. Que é um dos pilares aí da sua pasta também, a economia criativa. Ali dá para falar um programa inteiro aqui, hein? Dá para falar juntamente com a secretária Thaís, quero mandar um abraço para ela, que está fazendo um bom trabalho na cultura, em Marília, nos cedeu o teatro graciosamente para a gente fazer esse evento. E a gente quer estar junto com ela na reformulação do espaço cultural, de repente ter um hub também com a parte de tecnologia criativa para a área digital, influencers, designers, tudo isso hoje está integrado, né, com a parte analógica, vamos dizer assim, de pintura e música. A parte digital é muito importante. Não, e o outro dia o prefeito Vinícius estava aqui, ele comentou que ele quer chegar sempre ao máximo mais perto da comunidade. Por exemplo, a manutenção daquela praça pode ser alguém daquela comunidade, porque aí você gira o dinheiro e evita justamente onde tem as grandes tramóias, que são as grandes licitações, né? É muito importante. Então, a hora que você quebra essas grandes licitações, você traz a comunidade para dentro, gira aquele dinheiro dentro da comunidade e a comunidade cuida melhor daquele espaço público, entre outras, né? Essa parte de economia criativa, ela é genial, é um movimento agora que pode transformar mesmo nossa comunidade. Pode. Né? Esse projeto do prefeito Vinícius é fantástico, né? Que envolve as pessoas do bairro criarem a sua MEI e cuidarem da praça, cuidarem de pontos públicos. E isso é ótimo porque gera um dinheiro na própria cidade, no próprio bairro. É o que a gente chama também de economia circular. O dinheiro vai ficar circulando ali em Marília em primeiro momento, não é uma empresa de fora que vem e ganha uma licitação e traz 600 funcionários, traz alguns de fora e a margem vai embora. Então você tem uma economia circular. É o próprio bairro, você tem acesso àquela pessoa. Se aquela pessoa não está indo bem, tem que ter um canal também de correção, né? Muitas vezes a gente acha que vai dar tudo certo, que tudo é fácil, que o poder público, tudo depende do poder público. Mas não, a gente vai encontrar pessoas que vão se colocar à disposição, que vão emitir a nota, mas por qualquer situação não cuidou bem da praça. As tia véia. São os melhores fiscais que tem. Então, elas vão saber quem cuida e elas já vão dedar. Falar, fulano não está cuidando bem. Exatamente. E o canal de WhatsApp da prefeitura, que começou agora muito forte na área de saúde, com a campanha do Zero a Fila da Saúde e agora com a dengue, vai se fortalecer em breve para todos os outros canais de comunicação. Então a gente já está mudando essa tecnologia também na prefeitura para a gente ter um WhatsApp mais ativo. Muito obrigado, Walter Leandro, nosso Elon Musk de Marília. Muito obrigado, eu que agradeço, Giroto e Wagner e Qualize pela oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da PAN, tá bom? E o desafio é gigantesco, hein? O desafio é gigantesco. Mas ele tá animado, né? Tá animado. Que é nanica em termos de orçamento, transformar ela numa das principais secretarias do município. Você tem aí 4 anos. A gente não pretende ser a principal, nenhuma das principais. De novo, Giroto, é importante deixar claro que é uma secretaria de apoio. Muitas vezes a gente vai dar só direcionamento e as coisas vão acontecer nas demais secretarias. Ela vai levantar as demais, né? Ela não ela vai ser de fomento. Ela é de apoio. Vai ser só de apoio, tenho não. certeza. Vai ser de fomento também. Bom, essa meia hora de Jornal da PAN, um oferecimento JDP Energia Solar. Transforma o seu telhado em uma usina solar. Termina aqui a edição 4.835 do Jornal da PAN. Uma ótima quarta-feira a todos. Seguimos no YouTube, né, Wagner? É isso. Jornal da PAN em 100,9 volta amanhã. Eu não entendi a parte. A lei permite, por exemplo, que o IPREM invista até quanto? 5%. 5% da sua receita. 5% do seu fundo. O seu fundo. Então, se ele tiver um fundo com 700 milhões, que hoje ele não tem porque ele não recebeu esse dinheiro da prefeitura. Ah, tá. Mas como ele tem a ver, ele tem direito a isso. Teria direito a isso. Teria direito. Entendi. Então, assim, agora eu tô indo buscar isso no FINEP, no BNDES, eu tô atrás dessas linhas aí. Então, a prefeitura pode falar, estou antecipando o fundo aqui, né? A parte possível do fundo. Dentro do eu todo... Eu não sei toda essa questão legal se ela pode antecipar, não cheguei nesse detalhe. Não é antecipar, é pagar parte do fundo, porque já está atrasado, né? Eu acho que sim. Acho que ela poderia fazer, Dentro de uma estratégia de recuperação, né? Falar, olha, eu vou aportar aqui a parte do fundo que é dentro desse valor. Total, isso, aprova uma lei na Câmara Vereadores, aprova uma lei. E aí o governo federal pode vir com o governo federal, estadual, o equivalente a isso. A gente está buscando isso. Mas é equivalente a esse valor ou é ilimitado? É ilimitado, mas a gente entende que você tem que ter uma contrapartida, senão a pessoa não vem. Então a gente tem que buscar, tem muito desafio pela frente.
Tem que começar essas conversas e o prefeito Cara, Vinícius... mas o limão vira uma grande limonada, geladinha, hein, se isso funcionar, hein? E o prefeito Vinícius está sendo fantástico, e aí, de novo, estou honrado com o convite aí de estar fazendo parte desse grupo com ele, porque ele conhece muita gente por ter sido 5 vezes deputado estadual, já me colocou com secretários de Estado do Estado de São Paulo, já abriu portas para a gente chegar nas pessoas adequadas desses órgãos que eu citei aqui. Então a gente está empenhado. É uma luz no fim do túnel. Mais uma, tem várias aí, a prefeitura vai evoluir, vai trabalhar forte para reduzir essa dívida, e quem sabe isso pode ser uma saída para o futuro. Cara, sensacional, hein? Você ter Sensacional. esses 5% bem administrados, bem geridos, eles podem bater o 100%. Eles podem, claro que aí é o tempo que vai, é a condução disso, né? É que como é um dinheiro para fundo de previdência, O tempo existe para isso, né? Você olha nos Estados Unidos, os fundos de endowment, que são fundos das universidades, são fundos de entidades assistenciais, e os fundos de previdência são os maiores investidores em capital de risco. Lá nos Estados Unidos a lei não tem essas limitações, então eles investem até 50%, 70%, porque eles querem ter o maior retorno no maior prazo possível, eles não têm pressa. Não querem ficar o dinheiro só aplicando... No Brasil ainda tem a limitação. No Brasil de 5%. tem a limitação, então você tem que seguir essa limitação. Os BTG, os XP da vida podem vir também? Podem vir, sim, eles podem inclusive ser os gestores. Espetáculo, hein? Então, eu acho que tivemos uma exclusiva aqui, hein? Obrigado, novidades. Eu que agradeço mais uma vez, tá? Muito obrigado aí pela participação. Finalizamos por aqui também a nossa transmissão no YouTube Jovem Pan.